A mensagem do Evangelho são as boas novas da graça de Deus. Por isso, é importante saber o que é graça e buscar constantemente obter uma visão melhor do que a graça faz em nossas vidas. A graça é uma parte essencial do caráter de Deus. A graça está intimamente relacionada à benevolência, amor, misericórdia de Deus. A graça pode ser definida de várias maneiras, como o favor de Deus para com os indignos, ou a benevolência de Deus para com os indignos. Em sua graça, Deus está disposto a nos perdoar e nos abençoar abundantemente, apesar de não merecermos ser tratados tão bem ou tratados tão generosamente. Para compreender plenamente a graça, precisamos considerar quem éramos sem Cristo e quem nos tornamos com Cristo. Nascemos em pecado e éramos culpados de quebrar as leis sagradas. Éramos inimigos de Deus, merecedores da morte. Éramos injustos e sem meios de nos justificar. Espiritualmente, éramos destruídos, cegos, impuros e mortos. Nossas almas estavam em perigo de punição eterna. Mas então veio a graça. Deus estendeu seu favor a nós. Graça é o que nos salva. Graça é a essência do Evangelho. A graça nos dá vitória sobre o pecado. A graça nos dá encorajamento eterno e boa esperança. Paulo repetidamente identificou a graça como a base do seu chamado como apóstolo. Jesus Cristo é a personificação da graça, juntamente com a verdade. A Bíblia repetidamente chama a graça de um dom. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, no verso 7. Essa é uma analogia importante, porque nos ensina algumas coisas importantes sobre a graça. Primeiro, qualquer pessoa que já recebeu um presente entende que um presente é muito diferente de um empréstimo, que exige reembolso ou devolução por parte do destinatário. O fato de que a graça é um dom significa que nada é devido em troca. Em segundo lugar, não há custo para a pessoa que recebe um presente. Um presente é gratuito para o destinatário, embora não seja gratuito para o doador, que arca com as despesas. O dom da salvação não custa nada para nós, pecadores, mas o preço de um presente tão extravagante teve um grande custo para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Terceiro, uma vez que um presente foi dado, a propriedade do presente foi transferida e agora é nossa para mantê-lo. Há uma permanência em um presente que não existe com empréstimos ou adiantamentos. Quando um presente muda de mãos, o doador abre mão permanentemente de todos os direitos de renegar ou retomar o presente no futuro. A graça de Deus é nossa para sempre. Em quarto lugar, ao dar
um presente, o doador voluntariamente perde algo que possui, perdendo voluntariamente o que lhe pertence, para que o recebedor possa lucrar com isso. O doador fica mais pobre, então o receptor pode ficar mais rico. Esta troca generosa e voluntária do doador para com o destinatário é visível em 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor de vós se fez pobre, para que por meio dele a pobreza pode enriquecer. Finalmente, a Bíblia ensina que a graça é totalmente imerecida. Nada tem a ver com nosso mérito ou qualidade. A Bíblia afirma claramente que não merecemos a salvação de Deus. Romanos 5, verso 8 ao 10 diz: Deus mostra seu amor por nós nisto: enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Enquanto éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. A graça não para quando somos salvos. Deus é misericordioso conosco pelo resto de nossas vidas, trabalhando em nosso favor. A Bíblia nos incentiva com muitos benefícios adicionais que a graça garante para cada crente. A graça nos justifica diante de um Deus santo. A graça nos dá acesso a Deus para nos comunicarmos e ter comunhão com Ele. Graça ganha para nós um novo relacionamento de intimidade com Deus. A graça nos disciplina e nos treina para viver de uma maneira que honre a Deus. A graça nos concede riquezas espirituais incomensuráveis. A graça nos ajuda em todas as nossas necessidades. A graça é a razão por trás de cada libertação. A graça nos preserva e nos conforta, encoraja e fortalece. A graça atua ativamente e continuamente na vida do povo de Deus. Paulo atribuiu o sucesso do seu ministério não aos seus esforços substanciais, mas à graça de Deus que estava comigo. É o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15. A graça é esse ato contínuo e obra amorosa de Deus em nós, sem a qual nada podemos fazer. A graça é maior do que o nosso pecado, mais abundante do que esperamos, e também maravilhosa e impossível de explicar com palavras. Como destinatários da graça de Deus, os cristãos devem ser misericordiosos para com os outros. A graça nos é dada para servir aos outros e exercer nossos dons espirituais para a edificação da igreja. Que essa graça tão maravilhosa permaneça sobre sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.